Boa noite, meus queridos. Que a bondade do Senhor esteja no teu coração ainda mais. Que possamos acessar os ambientes que Deus tem nele para acessarmos nessa noite. Se você puder sentando devagarzinho, fica à vontade. Tenha liberdade. Te damos graças, Senhor, por essa noite. Nós rendemos a Ti nesse ambiente onde Teu favor, Tua graça é palpável. Como precisamos do Senhor, como necessitamos do Senhor. Cada um de nós aqui, ó Pai, somos a veia de uma linhagem na Tua presença, Senhor. Que o sacrifício do Cordeiro ó Espírito da verdade, conduza-nos, Senhor. Libera a Tua palavra e nos sara. Por favor, meu Rei, caminhe em nosso meio, Senhor. Cura para quem cura, libertação para quem libertação, refrigério para quem refrigério, renovo para quem renova, livramento para quem livramento. Vem, ó Deus, com Teu Espírito. Vem como pomba, vem como fogo, vem como vento, vem como água, como o Senhor quiser. Mas venha nos tocar, ó Pai. Leva-nos para perto de Ti, meu Rei. Libera aquela graça, onde as duis, amak, omok, anduk, ayok, mamá, tu atukuia, mamá, estou e amamasta. Duias toque, amandos, ek, ambok e mimaha, esdioka mantos, acamou, bibiobast, esteke, odobomaste. Odiasto, shimi asto, levantiu arraso. Libera, Senhor. Eu apresento a família de cada um. Eu apresento a história de cada um. Seja arrancado laços de iniquidade. Seja quebrado, Senhor, legados malditos. Seja removido o opróbrio. Haja uma liberação de renovo. Faça florescer a vara, Senhor. Faça florescer a vara. Libera aquela Tua graça tão poderosa, ó Rei, inexplicável. Se você puder abrir a sua Bíblia em 2 Reis. Tem sido um final de semana bastante intenso. E bastante carregado no Senhor. Onde podemos repartir um pouco daquilo que o Senhor tem nos concedido. Que não se trata de pregações. Na verdade,
o Senhor nos comissionou com uma única palavra. O que fazemos é explicitar um pouco mais uma face dessa palavra cada vez que temos uma oportunidade. Mas o Senhor nos comissionou a carregar uma palavra. Um homem e uma mulher de Deus que foi chamado para ministrar o Evangelho. Ele começa recebendo de Deus muitas pregações, até que, com o passar dos anos, isso se torna uma única mensagem, onde ele já não prega mais, onde ele carrega uma mensagem, uma única mensagem. João Batista, ele tinha uma única mensagem, e isso vai trabalhando a casa e o edifício de Deus. Em 2 Reis, no capítulo 5, eu não tinha falado do capítulo, mas pelo menos eu acertei na primeira, porque eu errei todas que falei até agora. Ou até fiquei admirado. Uma palavra bastante conhecida para nós, mas nós estamos no seminário da família. E esse homem aqui, me deparei com ele, transformou-se num espelho para mim, que me ajudou e tem me ajudado muito. Graças a Deus por ele. E Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, e de muito respeito, porque por ele o Senhor dera livramento aos sírios, e era este homem varão valoroso, porém leproso. Eu vou ler de novo esse versículo para chamar a atenção para as duas vezes que a palavra Senhor ela é notificada aqui, porque um Senhor está com letra minúscula e outro Senhor está com letra maiúscula, indicando dois senhores. E Naamã, chefe do rei da Síria, era um grande homem diante do seu senhor, o rei da Síria, e de muito respeito, porque por ele o Senhor Deus, com letra maiúscula, dera livramento aos sírios. E era este homem, varão, homem valoroso, porém leproso. E saíram as tropas do rei da Síria e da terra de Israel, e levaram preso uma menina que ficou a serviço da mulher de Naamã. E disse esta sua senhora: Oxalá o meu senhor estivesse diante do profeta que está em Samaria, ele o restauraria da sua lepra. Então entrou Naamã e notificou ao seu senhor, dizendo: assim e assim falou a menina que é da terra de Israel. Então disse o rei da Síria: vai, anda, e enviarei uma carta ao rei de Israel. E foi e tomou na sua mão 10 ciclos, 10 talentos de prata, e 6.000 ciclos de ouro, e 10 mudas de vestidos, e levou a carta ao rei de Israel, dizendo: logo, chegando a ti esta carta, saibas que eu enviei Naamã, meu servo, para que o restaures da sua lepra. E sucedeu que, tendo o rei de Israel lido a carta, rasgou os vestidos e disse: sou eu Deus para matar e para vivificar, para que este envie a mim, para eu restaurar um homem de sua lepra. Peço deveras que notai e vedes que este homem busca uma ocasião contra mim. Sucedeu, porém, que, ouvindo Eliseu, homem de Deus, que o rei de Israel rasgara os seus vestidos, mandou dizer ao rei:
por que rasgaste as tuas vestes? Deixai-o vir a mim, e saberá que há profeta em Israel. E veio, pois, Naamã com seus carros, com seus cavalos, e parou à porta da casa de Eliseu. Então Eliseu lhe mandou um mensageiro, dizendo: vai e lava-te 7 vezes no Jordão, e a tua carne te tornará e ficarás purificado. Porém Naamã muito se indignou e se foi, dizendo: eis que eu dizia comigo, certamente ele sairá, pôr-se-á em pé, invocará o nome do Senhor seu Deus, e passará a sua mão sobre o lugar, e restaurará o leproso. Não são porventura Abana e Farpar, rio de Damasco, melhores que todas as águas de Israel? Não me poderia eu lavar neles e ficar purificado? E voltou-se e se foi com muita indignação. Então chegaram-se a ele os seus servos e lhe falaram e disseram: meu pai, se o profeta te disser alguma coisa grande, porventura não a farias? Quanto mais dizendo-te ele: lava-te e ficarás purificado. Então desceu Naamã e mergulhou no Jordão 7 vezes, conforme a palavra do homem de Deus, e a sua carne tornou, e ficou como a carne de um menino, ficou purificado. Pronto, já podemos ir para casa com o devocional bíblico do dia. Já está bom, né? Esse é o nosso último momento aqui. Eu gostaria de repartir um pouco o coração a respeito dessa palavra tão conhecida para nós, mas que muito me confrontou e me confronta, porque a Bíblia fala de um homem chamado Naamã. Embora esse homem fosse o chefe do exército do rei da Síria, ele é uma representatividade de uma pessoa que serve a Deus como eu e como você, porque a Bíblia diz que ele gozava de muito respaldo, status, muito prestígio, muita notoriedade, muito respeito diante de todos, diante do seu senhor, o rei da Síria. Porque diz a Bíblia, porque por ele, Naamã, o Senhor deram-lhe muitas vitórias. Então ele era o general, o chefe do exército do rei da Síria. Importa dizer que não era o chefe de um exército da época, ele era o chefe do exército do rei da Síria. O exército do rei da Síria tinha vencido e subjugado todos os exércitos daquela época, inclusive subjugava Israel nos seus dias. De modo que ser general do exército do rei da Síria era um homem de top de linha na época. E a Bíblia diz que ele era um homem respeitoso, varão valoroso, de muito prestígio. Naamã era aquele cara que todo mundo queria ter como amigo no Facebook. Todo mundo queria fazer parte do círculo de amizade de Naamã. Todo mundo queria aparecer na foto com Naamã, porque Naamã era aquele cara, uau, chefe do exército do rei da Síria. O exército do rei da Síria, ele tinha uma imponência sem igual. Cada vez que eles venciam uma guerra, eles escolhiam os melhores cavalos do exército que eles venciam. Então o exército do rei da Síria tinha o maior efetivo da terra, os melhores cavalos, as melhores roupas, andavam em pilotões, com seus comandantes na frente de cada pilotão, e aquelas infantaria, tudo postada para a guerra, tudo postado com as suas cavalgaduras, tudo perfeita, todos alinhados com as mesmas roupas. Só que Naamã, quando o exército do rei da Síria vinha, ele não estava alinhado com todo mundo, ele não tinha roupa de todo mundo, ele vinha na frente de todo mundo. O cavalo de Naamã era diferente, a cavalgadura do cavalo de Naamã é diferente, sua roupa era diferente, suas patentes com decorações, ele tinha o que ninguém tinha,
Ele era o general do exército do rei da Síria. Uau! Muito embora ele gozasse de todos esses privilégios, quando ele pisava na rua, lá vinha o exército, o general do exército do rei da Síria, o cara, o respeitável, o homem que Deus dava vitória sobre todas as guerras que ele enfrentava. Quando ele chegava em casa, que ele se despia de toda aquela indumentária carregada de condecorações, que o fazia tão prestigiado do lado de fora da rua. Quando ele se despia de tudo aquilo dentro de casa e olhava diante do seu espelho, ele se deparava com um homem leproso, um cara leproso, exatamente como muitas vezes eu e você nos sentimos, tendo o nosso valor reconhecido fora de casa, tendo aptidões reconhecidas fora de casa, tendo habilidades reconhecidas fora de casa, impressionando pessoas às vezes fora de casa, tendo habilidades que as pessoas querem, mas às vezes a gente chega em casa e quando se despe dessas coisas, quando a gente olha no espelho, a gente se depara com alguém leproso. E todas as pessoas da nossa casa muitas vezes têm que lidar com o leproso. Agora, importa para nós pensarmos biblicamente o que a lepra representa, porque a lepra para nós é uma doença que cai o dedo. Mas biblicamente, a lepra não era uma doença que estava no campo das enfermidades físicas comum, porque havia um ritual religioso para a cura da lepra. Havia um cerimonial religioso para quem tinha lepra. Se não for pedir muito para você abrir em Mateus, no capítulo 10. Depois nós vamos voltar aqui, deixa eu até botar esse cordãozinho aqui. Mateus 10. Mateus 10. Deixa eu ver se é isso. Uau, não estou errando uma hoje. Aleluia, obrigado pelos intercessores, está dando resultado. Versículo 1 diz assim: e chamando os seus 12 discípulos, deu-lhes poder sobre os espíritos imundos para expulsarem, para curarem toda enfermidade e todo mal. Versículo 5: Jesus enviou esses 12 e lhes ordenou: não ireis pelos caminhos de gentes, entrareis na cidade dos samaritanos. Versículo 8, versículo 7: ide pregai dizendo, é chegado o reino dos céus. Versículo 8, é esse que eu quero: curai os enfermos, limpai os leprosos, ressuscitai os mortos, expulsai os demônios, de graça recebeste, de graça dai. Vou voltar aqui: curai os enfermos, limpai os... Uau! Por que pede para curar os enfermos e limpar os leprosos? Se a lepra é uma enfermidade de cura, então se curarem os enfermos, não precisa falar dos leprosos. Por quê? Porque lepra, no conceito de Cristo, e lepra, biblicamente, ela não é uma enfermidade física, embora ali o fosse. O que Deus estava mostrando é que a lepra não faz parte de uma enfermidade física
que você impõe as mãos e ele sai no nome de Jesus. Lepra é uma enfermidade na alma do crente que precisa ser limpa na medida que ele se submete aos mergulhos no Jordão que Deus propõe para ele mergulhar. Lepra tem a ver com uma enfermidade na alma, não é algo que você diz, sai em nome de Jesus. Por isso que nós conhecemos aquela passagem tão conhecida, o que o católico conhece, a respeito do que Jesus, ele cura 10 leprosos e um volta para agradecer. Quantos lembram o que estamos falando? Ok, qual que é a ênfase ali? A lepra física dos leprosos? Não, o que Jesus estava denotando ali, quando volta só um para agradecer, ele disse, eu não curei 10, por que só um voltou para agradecer? Porque a lepra em ação ali, era a lepra da ingratidão, porque ingratidão é uma lepra. E ingratidão não é uma coisa que você impõe as mãos e diz, sai no nome de Jesus, porque ela não sai. A ingratidão, ela sai na medida que um homem, uma mulher se submete aos processos no mergulho do Jordão. Porque a gratidão, ela é a matéria-prima da adoração. Por isso que Jesus deixou registrado a extravagância da adoração daquela mulher. Ela lava os seus pés com as suas lágrimas, enxuga com os cabelos. E eles disseram, Jesus não sabe, se ele soubesse quem é essa mulher. E ele estava dizendo, sim, eu sei, ela é uma adoradora, porque aquele que muito foi perdoado, muito ama. Uma coisa que a igreja precisa compreender é o que a Bíblia diz, ou o que ela quer dizer, quando ela diz que aonde abundou o pecado, superabundou a graça. Na nossa cabeça, onde abundou o pecado, superabundou a graça, é onde tem muita quantidade de pecado, então tem muita graça. Mas não necessariamente. Deveríamos entender melhor que aonde abundou a consciência do pecado, então superabundou a graça. Vamos imaginar que dois casamentos, e num casamento, uma esposa, ela começou a usar o seu dinheiro do seu marido um pouco escondido, para ela garantir o Mary Kay, garantir a massagem, a pintura do cabelo. Vamos imaginar que a esposa de um outro casamento está traindo o seu marido. Vamos imaginar que essa esposa, que começou a usar uma verba para ela, meio escondido do marido, aquilo lhe pesa a consciência, e ela senta com ele e diz, preciso confessar algo a você. Você tem reclamado um pouco do caderno das contas, é que na verdade tem passado assim, com medo de te pedir, você negar, eu acabei e tal. Ali, o pecado, vamos imaginar que no outro lado, aquela esposa traindo seu marido, o máximo que ela entende é que ela está fazendo algo que não é muito certo. Aqui, no menos pecado, abundou o pecado e vai superabundar a graça. Porque aqui abundou a consciência do pecado, então superabundou a graça. A ponto que ali não abundou a consciência do pecado, não superabundou a graça. A graça superabunda não é na quantidade de pecado, mas na quantidade da consciência dele. Por isso que Jesus, quando ele diz para aquela mulher, aquele que muito foi perdoado, muito ama, não significa dizer que ela era mais pecadora que os fariseus. Não, mas ela tinha um reconhecimento maior do perdão que recebeu.
Porque a gratidão, ela é a matéria-prima da adoração. E a gratidão multiplica. Por isso que Jesus, na multiplicação dos pães, Ele não ora para multiplicar os pães, Ele dá graça. E quando Ele agradece, os pães multiplicam. Porque aonde tem gratidão, a multiplicação do pão. Porque a gratidão multiplica. Quantos estão comigo? E assim como a gratidão multiplica, a ingratidão reduz. E assim como a matéria-prima da adoração é a gratidão, a matéria-prima da ingratidão é a murmuração. E é horrível viver com alguém que murmura. Por isso às vezes as pessoas murmuram do salário, murmuram da casa, murmuram do patrão, murmuram do pastor, murmuram do salário, e as coisas cada vez ficam pior, porque aonde há murmuração há redução, e aonde há gratidão há multiplicação. Por isso que uma pessoa ingrata, às vezes Deus permite que ela venha perder o pouco que tem. E quando ela perde o pouco que tem, ela escolhe se endurece mais e murmura mais, ou se ela aceita o mergulho no Jordão para ser curada da sua lepra, a lepra da ingratidão. Porque a lepra na Bíblia não é uma coisa que sai com a imposição de mãos. E Naamã era um cara fantástico fora de casa. A questão de Naamã é quando ele chegava em casa. Você já parou para pensar a capacidade que a gente tem de gastar energia positiva para dar para os de fora de casa e reservar toda a carga de estresse para dar os de dentro de casa? Quantos sabem o que eu estou falando? Ok, 3 amém, já tá bom. Já tá bom. Eu fico pensando, por que um homem, ele pode ensinar todas as esposas, todas as mulheres do mundo a dirigir, menos a dele? O cara pode ensinar a cunhada a dirigir. Ele pode ensinar a mulher do patrão a dirigir. Ele pode ensinar a mulher do que for. Não porque ele tem alguma má intenção, é porque ele pode. Mas se ele vai ensinar a esposa a dirigir, é diferente. Porque se ele vai ensinar qualquer outra mulher a dirigir, ele vai dizer: cuidado com o pisca, liga o pisca, olha o sinal, ó, o sinal fechou. Mas se ele vai ensinar a mulher a dirigir, quando o carro vai sair, ele já diz: o freio de mão está puxado, o carro não sai assim. Você não viu o freio de mão puxado? Então ela fica um pouco nervosa, vai abrir o freio de mão e já esquece de sair e ligar o pisca. Ó, o pisca, se você sai e ligar o pisca, as pessoas não sabem que você está saindo. Olha a lombada, cuidado com o sinal, por que você está chorando? Por que a gente consegue, irmãos, ser tão bom do lado de fora? Por que a nossa casa... E Deus olhou para aquele homem e disse: Naamã, você é um cara muito usado por Deus. Você me deixa usá-lo para grandes vitórias. Mas quando você chega em casa, sabe qual era a dificuldade de Naamã? É que quando ele saía de casa, todo mundo se relacionava com o general do exército, o rei da Síria. Em casa, a esposa tinha que dormir com o leproso. Às vezes, a gente funciona tão bem do lado de fora, mas os da casa tem que lidar com a leprosa, tem que lidar com o leproso, tem que lidar com a nossa lepra. E Naamã, os irmãos do pescoço lá, vou ajudar. E Naamã, Deus olha para ele e diz: cara, eu preciso te ajudar. Ouça, irmãos,
para sair do Egito e ser salvo, você é batizado no Mar Vermelho. Mas para entrar no reino Canaã e ter conquistas, você é batizado no Rio Jordão. O Rio Jordão é um lugar que nos convida a um quebrantamento, a uma rendição, onde Deus confronta as nossas áreas de orgulho, a fim de nos libertar e nos curar. Porque não precisa ser um teólogo para entender que a lepra de Naamã era o orgulho. E o orgulho é a pior lepra para ser tirada. Sabe por quê? Orgulho é igual mau hálito, quem tem não sabe. E não adianta eu querer mostrar o seu orgulho porque você não enxerga. E não adianta você querer mostrar o meu orgulho porque eu não enxergo. Porque o orgulho, homem e mulher não tira. O orgulho, ele só sai quando um homem e uma mulher se permite aos mergulhos no Jordão que Deus convida. Um homem manso e uma mulher mansa não trata-se de um homem e uma mulher boazinha. Um homem manso, uma mulher mansa é um homem e uma mulher que se submete aos processos de Deus. Ouça-me. Hoje, irmãos, já não é mais o tanto que nós sabemos, mas o tanto que nós nos rendemos àquilo que já sabemos. A rendição é o que nos promove. Porque Ele, sendo Deus, não teve por usurpação ser igual a Deus, mas a si mesmo se humilhou, tomando a forma de homem, e achado na forma de homem se fez servo, e como servo escolheu a morte, e morte de cruz. Pelo que Deus o exaltou soberanamente, e lhe deu um nome acima de todo nome, para que ao nome de Jesus todo joelho se dobre e toda língua confesse, para a glória de Deus Pai, que Jesus é o Senhor. Seu nível de exaltação dependeu da escada da sua humilhação. E depois que ele desce as escadarias da humilhação, ele escolhe a morte, e morte de morte e morte de cruz. Porque todo mundo que vem para Cristo vai escolher morrer de alguma forma. Agora, que tipo de morte você escolhe morrer? Diga-me de que tipo de morte você escolhe morrer, e eu te digo que tipo de autoridade você vai ter. Hoje a maior dificuldade para o Senhor é encontrar rendição em nós. Os fariseus, quando vieram questionar Jesus sobre a lei do divórcio, eles tinham toda a teologia, mas Jesus diz: o que eu tenho para falar vocês não podem compreender, por causa da dureza dos vossos corações. E Deus olhou para Naamã. Eu fico pensando, se eu fosse Jesus, olhar para Naamã com todo aquele orgulho, eu ia colocar uma pedrinha na frente do cavalo dele. Eu ia botar uma pedra na frente do cavalo de Naamã, disse: esse cara vai tropeçar. Uma pedrinha, isso. Só que Jesus não fez isso. Deus disse: Naamã, eu tenho cura para você, porque eu quero te fazer tão desejável dentro de casa quanto você é fora de casa. Eu quero te fazer tão admirável dentro de casa quanto você é fora de casa. Sabe, irmãos, Deus me fez um pregador do Evangelho, um pastor. Mas quando eu chego em casa, minha esposa, ela não quer o pastor, ela quer o marido que a ame, que a entenda, que a proteja. Eu tenho 2 filhas. Tem a Isabel, 21 anos, a Sara tem 17.
Quando eu chego em casa, ela não quer saber quantas visualizações tem as minhas pregações no YouTube. Ela não quer saber quantos convites eu tenho. Ela quer saber se eu notei algo diferente no seu rosto. Eu digo: filha, você está linda, mas o pai notou. Filha, você está tão linda, mas o pai notou. Linda, pai, você não está vendo, pai, que eu fiz a sobrancelha as duas igualzinhas, não tem diferença. Olha, pai. Eu saí de casa quarta-feira da semana passada, eu estou morrendo de saudade. Eu vou chegar em casa para medir a sobrancelha da minha filha, porque quando eu chegar em casa, ela não quer saber o quanto que Deus me usou nesses 10 dias. Ela quer um pai. Temos a capacidade de ser bons fora de casa, mas dentro de casa, os nossos têm que conviver com o leproso. E o Senhor está correndo atrás disso. Ele não quer diminuir a vitória das nossas batalhas e guerras, como alguém sugeriu. Não, Ele quer que sejamos dentro de casa tão vitoriosos quanto somos fora. Quantos estão comigo? Então ele vai atrás de Naamã, e ele cria. Naamã precisa enfrentar o exército de Israel, e Deus disse: essa chegou a minha hora. Não está assim na Bíblia, eu vou inventar agora. Antes de sair de casa, eu penso que a esposa de Naamã disse: eu precisava de uma funcionária doméstica para me ajudar. Naamã, está muito pesado para mim. E Deus querendo Naamã, Deus cria uma situação contra o rei de Israel. Ele tem um embate contra Israel. E chega lá, ele olha, ele traz alguns escravos, ele olha uma menina e diz: uau, essa menina vai encaixar bem para uma funcionária doméstica para minha esposa. Pega essa menina e traz para casa. Na cabeça dele, estava trazendo uma escrava para servir a esposa. No movimento do Senhor, Ele estava trazendo para casa a sua cura. Porque Deus tem uma isca para cada egoísta, e Ele nunca vai parar de investir em nossas vidas. Ele sempre vai correr atrás de nós, porque Ele quer nos curar e nos fazer em casa tão prestigiados como conseguimos ser fora de casa. Então, aquela menina, eu penso que ela chegou a se sentir uma privilegiada. Uau! Uau! Eu vou trabalhar na casa de Naamã, rei da Síria, o general do exército, o rei da Síria. Uau! E ela entra. Quando ela está fazendo o café da manhã, lá sai aquele homem do quarto com toda aquela indumentária. Uau! Mas um dia, ela está em casa e vê aquele homem sem a indumentária, sem tudo aquilo que o faz tão prestigiado lá fora. Ele disse: não acredito. Ela pensa: ele é leproso. Não acredito, cara, prega tão bem, não acredito. Uau, tem uma voz linda, uma adoração fantástica, é leproso. Uau, não erra uma profecia, mas é leproso, não acredito. O Senhor quer sarar a nossa lepra. Por isso Ele cria situações. Mas uma coisa linda que eu acho nessa moça é que quando ela vê a lepra de Naamã, ela não sai para falar para os outros sobre a lepra. Ela vai atrás da cura. Ouça-me. Tem pessoas que quando vê a lepra da gente, o prazer é colocar no ventilador a lepra. Mas eu acho lindo aqueles que quando vê a nossa lepra, abrem um caminho para a cura. Quantos estão comigo? E ela diz, e ela fala com aquela esposa, disse: o meu Senhor
conhecesse o homem de Deus que tem em Samaria, uau, eu tenho certeza que ele seria curado. Então, Naamã, ele fala e conversa com o seu rei. O seu rei manda uma carta para o rei de Israel, de rei para rei, e diz: olha, quando ele lá, o rei recebe a carta e diz: chegando essa carta a você, eu estou enviando o meu general de exército, Naamã, para que você cure a lepra dele. O rei de Israel já ficou apavorado e disse: cara, esse cara quer mais impostos, esse cara quer me extorquir mais, ele está arrumando confusão. Eu sou Deus para curar um homem da sua lepra? Quando Eliseu sabe, Eliseu diz: mande esse cara aqui em casa, está apavorado porque, meu filho, deixa ele saber que tem profeta aqui nessa terra. E agora Naamã vai, se dirige para a casa de Eliseu, com não sei quantos quilos de ouro, não sei quantos quilos de prata, não sei quantos vestidos. Irmãos, ele saiu de casa de Itamaraty para Itamaraty, e ele está esperando que Eliseu vai receber ele, um tapete vermelho, uma banda tocando o hino nacional da Síria. Eliseu não sai de casa nem para receber ele, manda um garoto de recado dizer: cara, ó, é para você mergulhar 7 vezes aqui no Jordão. Ah, meu, foi demais para Naamã. Naamã disse: quem esse cara está pensando que ele é? Porque um homem, uma mulher no seu orgulho, ele decide até como Deus vai curar ele. Ouça-me, muitas respostas de oração que nós estamos esperando, elas já tocaram e foram respondidas, só não foram reconhecidas porque não foi na forma que nós decidimos que tinha que ser. E foi um problema para Naamã, sabe por quê? Naamã estava indo na qualidade do general do exército, rei da Síria, mas Eliseu estava esperando o leproso. Ele ficou muito indignado, e a Bíblia diz: e disse Naamã consigo mesmo, porque a pessoa chega num nível de orgulho que ela já não conversa mais com ninguém, só com ela. Disse Naamã consigo mesmo: eu achei que esse cara ia sair, ia fazer uma grande oração. Está escrito assim: colocar a mão sobre a lepra. Não espere que Deus vai botar a mão sobre a sua lepra. Deus quer curar a lepra. Deus não quer alisar a lepra. Deus quer nos tirar dos nossos lugares de prisões de orgulho. Por isso Ele cria oportunidades do Rio Jordão. São situações que me convidam a um quebrantamento. E Ele disse: não, desse jeito eu não aceito ser curado. Deus, irmãos, eu lembro quando eu me converti. Eu sou o irmão mais moço, o filho mais moço de uma casa de 7 irmãos, 3 homens, 3 mulheres. Eu tenho 3 irmãos e 3 irmãs. Eu lembro quando eu me converti, eu entrei na casa da minha mãe, porque eu venho de uma família daquela que se reúne à mesa toda semana. Até hoje é assim, só eu que viajo, fico fora. Meus irmãos não saem de volta da casa lá. Aquela família italiana que quando está tudo na mesa, já não sabe mais o que é almoço, o que é janta, porque não dá nem tempo de arrumar a mesa. Os vizinhos acham que estão brigando e estão só conversando. E eu cheguei lá, agora eu me converti, cheguei lá para dizer que eles estavam tudo no inferno e eu estava salva. E digo mais: o dinheiro que vocês têm é amaldiçoado, porque vocês não pagam o dízimo, mas o meu não, o meu é santo. E eu era o que menos tinha dinheiro, mas o meu é pouco, mas é santo, porque eu pago o dízimo de vocês. O de vocês é amaldiçoado. Eu era um pregador de fogo, e agora o meu pastor me integrou na obra de Deus, me separou para o ministério.
E da mesma maneira que Ele me instituiu para o ministério integral, um ano depois Ele me desintegrou. E quando Ele me desintegrou, no outro mês, eu não tinha minha oferta mensal de salário. E venceu a luz, venceu a água, venceu tudo, eu não tinha dinheiro. Os irmãos não podiam ajudar, porque Ele proibiu todos de falar comigo, quanto mais me ajudar. Foi difícil para mim. Primeiro mês e as contas venceram. Segundo mês e as contas revenceram. Terceiro mês e luz e água e coisas para ser cortada. Graças a Deus que eu recebi um grande socorro financeiro. Sabe de quem? Do dinheiro amaldiçoado dos meus irmãos. Porque Deus sabe como abrir um Jordão para limpar a nossa lepra, do nosso orgulho, da nossa religiosidade, do nosso legalismo. Só Ele sabe como fazer. E quando Ele promove uma oportunidade do Jordão, essa hora eu escolho se eu me quebranto e vou sendo limpo e vou sendo livre, ou se eu endureço mais e a minha lepra aumenta, e cada vez mais eu sou muito bom do lado de fora, mas muito ruim do lado de dentro. Quantos estão comigo? O Senhor quer nos sarar, para que sejamos dentro de casa. Eu não sei quantas vezes eu preguei que quem tinha depressão, crente que tem depressão é porque nunca conheceu Jesus. Crente que tem depressão é porque ainda tem demônio. Até que nesse período em que me desigrejaram na marra, eu fui conhecer o que é depressão. Eu lembro que eu cheguei a ficar ao ponto que o meu rosto, pastor, a minha Lulu tinha que fazer assim para botar um copo de vitamina. Isso não foi o mais difícil. O mais difícil é ver os meus irmãos ímpios ir lá me ajudar. Deus sabe como limpar a nossa lepra, nosso orgulho, nossos caprichos pessoais. Oh, Deus é lindo. Quando um Jordão se abre, eu escolho se eu fico maduro ou mais duro. Pergunta a pessoa que está do seu lado: você está ficando mais duro ou maduro? Sua relação com o Jordão define que tipo de conquista você tem. Porque o que o Senhor quer curar nossa casa, irmãos, e Ele vai curar do jeito dele. Deus abre o Jordão para confrontar nossas crenças. Sabia o que Ele fez com Jairo? Jairo, eu gosto também dessa expressão. Ele era o maioral da sinagoga. Naamã era o general do exército. Jairo era o maioral da sinagoga. Outra tradução diz que ele era o principal. Quando Jairo pisava na sinagoga, até as pilastras faziam reverência, porque ele era o principal da sinagoga. Mas a filha dele estava doente em casa. E alguém diz: Jairo, eu sei quem pode curar sua filha. Não, aqui na sinagoga tem os nossos cerimoniais. Eu digo: mas não está dando certo. E quem você acha que pode curar? O Jesus que vocês aqui na sinagoga andam rejeitando, lá fora está curando um monte de gente igual a sua filha. E o que eu faço? Você tem que ir até nele. Então eu vou, só que se você for, não sei se amanhã você continua sendo maioral na sinagoga, porque o teu prestígio pode estar abalado. Mas ele vai. E ele se joga aos pés de Jesus. Mestre, eu estou com uma filha de 12 anos em casa, doente. E Jesus olha para eles: cara, levanta, tranquilo. Eu vou na sua casa. Vou lá curar a sua filha. Jairo se enche de esperança. E de repente um monte de gente em volta de Jairo, de Jesus. Cada pessoa que tocava Jesus era curada. E ele pensava assim: cara, essas pessoas tocam nele, eles já são curadas. Imagina a minha filha, que ele está indo lá impor as mãos.
Enquanto Jairo buscava Jesus para curar a filha, Jesus buscava Jairo para curar a Jairo. E de repente, Jesus vê um monte de gente tocar nele e tal, mas de repente ele olha uma mulher que toca nele, para tudo, gente. Ele dá uma olhada para Jairo, para tudo. E ele olha para Jairo e diz: o que aconteceu, minha filha? Senhor, eu toquei no Senhor, fui curada. Curada do quê? 12 anos, um fluxo de sangue eu tenho, uma hemorragia, uma menstruação de 12 anos. 12 anos, um fluxo de sangue contínuo. E ele olha para Jairo: e você tocou em mim e foi curada? Sim. Então vai na bênção, minha filha. Jairo, que coisa louca, hein, Jairo? Você viu? Vi. Diga: agora vamos lá na sua casa que eu vou impor as mãos sobre a sua filha. Jairo olha assim: não pode, cara. Preguei uma vida toda na sinagoga que uma mulher nessa condição está imunda. Quem toca no imundo se torna imundo. Agora o imundo vai curar minha filha. Cara, não cabe na minha teologia. Porque Jesus não estava atrás da filha de Jairo. Jesus estava tentando libertar Jairo da sinagoga. Porque não adianta ser grande na sinagoga e ter morte dentro de casa. Só que Jesus não queria diminuir o tamanho de Jairo na sinagoga. Jesus queria dizer para Jairo: Jairo, eu quero que você tenha na sua casa o mesmo padrão de grandeza que você tem na sinagoga. Que é bom ser grande na sinagoga, Vitor, mas se tem morte dentro de casa, Jesus quer entrar aí. Porque casa vem antes de sinagoga. Sinagoga tem a ver com púlpito. O púlpito me respalda, mas só minha casa me aprova. Por isso o Senhor quer curar as nossas lepras, porque elas são manifestas dentro de casa. Porque em casa não tem como você esconder, não é verdade? Em casa não tem como você esconder. E às vezes a gente é bom fora de casa. O cara sai de manhã cedo, ele sai na rua, ele encontra um estresse no trânsito, buzina, xinga ele atura. Chega no trabalho, o patrão dá aquela pegada, ele atura. O cliente vem, dá mais uma, ele atura. Quando ele chega em casa, às vezes alguém da casa pede um favor, uai, tem toda aquela carga de estresse. Quantos sabem o que estão falando? Oh Deus, às vezes eu acho que eu estou desviado, parece que eu... Não, obrigado, irmão, por não me deixar sozinho. Porque somos tão bons fora de casa. E o Senhor quer nos fazer dentro de casa tão desejáveis quanto somos fora de casa. Porque a lepra do orgulho, da ingratidão, da murmuração não é uma coisa que Deus quer me castigar ou me penalizar. É uma coisa da qual Ele quer me curar. Agora isso não cura com imposição de mãos. Isso cura com as aberturas do Jordão. Que eles: meu filho, vem no processo. Não endurece, te quebranta. Porque você não é o quanto que você sabe, é o quanto que você se rende. Às vezes eu estava orando em casa, eu tinha uma briga meio com o celestial assim. Porque às vezes eu estou orando em casa 1 hora, 2, 3 horas, não sentindo nada. Doido que toca o telefone, alguém chama para mim ter um motivo legítimo para poder sair dali, que a alma está gritando. De repente a minha Lulu vem, ela dobra o joelho no meu lado, irmãos. 5 minutos depois ela está chorando. Passa mais 5, 7 minutos, ela está rolando e rindo. Eu digo: oh Deus, o Senhor não me ama? Não é. Olha o tempo que eu estou aqui, sentindo nada, ela chegou agora, já está tendo experiência. É a hora que o Senhor me fala: meu filho, não é o quanto que você ora, é o quanto que você se rende. Enquanto você ora, ela se rende. Já não é mais o quanto que sabemos, irmãos, é o quanto que nos quebrantamos e quanto que nos rendemos. Um dia eu tive
uma experiência muito forte na minha casa. A minha filha Sara, ela tem 17 anos e eu tinha muita dificuldade com ela. Eu já até comentei isso hoje de manhã. A Isabel, ela tem minhas fraquezas, então eu tinha compadecimento, mas a Sara, ela tinha os meus defeitos. Então eu rejeitava a Sara, eu hostilizava a Sara. Eu não sabia, mas ela manifestava meus defeitos, as coisas que eram trauma, mal resolvido dentro de mim. Então, inconscientemente eu hostilizava ela. Já a Isabel sofria na mão da Lulu, porque a Isabel é igualzinha a eu, por dentro e por fora. Então aquelas coisas que a Lulu não podia me pegar assim pela goela, quando a Isabel manifestava, era a vez dela ser hostilizada, porque ela brigava comigo, não é, Isabel? Quantos entendem o que estamos falando? Sabe, às vezes você tem um filho que apresenta traços daquilo que você não gosta na sua mãe, no seu pai, no seu sogro, na sua sogra. Inconscientemente a gente hostiliza. E eu rejeitava a Sara. Aos 10 anos de idade eu estava perdendo a minha Sara. Aos 10 anos, claro. Porque você não perde um filho na adolescência, nem na juventude. Nessa idade, você descobre que nunca teve a criança se você perdeu. E ela sempre era a última do colégio. Ela acabou o primeiro ano, não lia, não escrevia. Eu falava com a Luciana, como que ela pode ir para a segunda série, amor? E ela foi daquele jeito. A terceira série ainda mal lia, mal escrevia. E aos 10 anos de idade, um dia ela chegou em casa. Ela disse, eu cheguei em casa, eu lembro. Ela disse, pai, eu quero ir para o culto, eu quero ir para o culto. Aquele dia, eu dobrei meu joelho. Ela estava na minha altura, eu abracei ela. Filha, que lindo, teu pai vai tomar um banho rápido, você se arruma e nós vamos para o culto. E eu beijei ela, abracei ela e eu fui para o quarto, entrei no banheiro para tomar um banho. A minha Lulu veio atrás. E ela disse, amor, a Sara não quer ir no culto. Aí eu, bem doce, bem espiritual, amoroso, eu disse, tu tá surda ainda? E ela disse, Juscelio, Sara não quer ir no culto. A Sara quer ser amada, ter um beijo e um abraço teu. Mas ela descobriu que se você só dá amor, se ela quer ir no culto. Por isso que ela quer ir no culto. Ela não quer ir no culto. Foi um dia que eu chorei muito. E eu decidi me converter a Sara. 6 meses depois, ela que era sempre entre as 3 últimas da sala de aula, ela passou a estar entre as 3 primeiras. No ano seguinte, eles elegeram ela líder da sala de aula. Desde então, ela foi líder todos os anos. Mas no ano passado, 2016, aconteceu uma coisa muito interessante. Eu fiquei uns 30 e tantos dias nos Estados Unidos, cuidando da igreja lá, com toda a família. Eu tive que ir na escola da Sara avisar que ela só ia chegar com 3 semanas já de aulas. E nós estávamos nos Estados Unidos. Na segunda semana, uma amiga dela entrou no WhatsApp para comunicar a ela, Sara, você foi eleita líder da sala de aula. Ela não estava no colégio. Não é o quanto que sabemos, é o quanto que nos quebrantamos, o quanto que nos rendemos. Porque o Senhor quer nos sarar e nos curar, nos dar autoridade dentro de casa. Porque às vezes, irmãos, a gente fora de casa é o chefe do exército do rei da Síria, e todos desfrutam daquelas condecorações poderosas, mas dentro de casa tem que lidar com o leproso. Eu lembro, comentei hoje de manhã aqui, se eu não me engano, mas em algum momento que eu e a Lulu sempre tivemos muitos ajustes na área da finança. Não sei se eu falei, foi hoje de manhã.
E um dia, eu tinha uma maneira de manipuladora. E cada vez que as contas não davam certo e eu conseguia fazer a Lulu ficar culpada, culpava ela. E eu sou noturno, mas a Lulu é diurna. 11 horas da noite, ela já está assim, 11h30, o que ela responde, e no outro dia ela não sabe o que falou. E eu estava na cama, eu e ela, era uma meia-noite passada já, e eu falando para ela a respeito da conta, que ela tinha que se organizar. De repente, eu estou falando que eu olho para o lado, ela dormiu. Ah, meu irmão. Cara, quando eu vi ela dormindo, não, mas entrou uns 15 demônios, mais ou menos assim. E eu acordei ela. Não, porque assim, o atribulado, ele não se contenta de estar atribulado. Enquanto ele não põe um outro na tribulação dele, ele não está contente. Acordei ela, disse, assim é fácil dormir. Porque não é você amanhã que vai correr atrás da máquina, sou eu. Só que eu também acordei ela. Eu não acordei a sábia, acordei a outra. Porque você conhece no olhar quando é a tola e quando é a sábia. Quando eu olhei que a tola me olhou assim, eu senti que a sábia disse assim, cala a boca, tola, deixa que eu falo, mas eu não vou falar mansa não, pode deixar. Ela olhou para mim e disse, olha aqui meu amor, entenda uma coisa. Eu sei que nós precisamos de ajustes na finança, mas eu também sei que da meia-noite às 6 nós não podemos resolver nada. Se você não tem fé para dormir, eu tenho. Fica você acordado e me deixa dormir. Quer aplaudir a Lulu? Aplaude. Irmãos, se não houver quebrantamento, se não houver rendição, um coração reconciliável, uma família abençoada não é uma família que não briga. Uma família abençoada é uma família que aprendeu a brigar porque se rende. Davi, a nossa referência do Antigo Testamento, não era um homem que não errava, era o homem que se rendia. Quantos estão comigo? Mas eu lembro que um dia houve um corte na minha casa. Eu tinha umas coisas assim, eu tinha umas quedas emocionais muito fortes. Eu digo que caiu o disjuntor. E eu ficava 1, 2 dias assim, cara, blackout total. Saía na rua, atendia as pessoas, mas voltava para casa. Mas aconteceu que uma queda de disjuntor dessa durou uma semana. E a minha Lulu não aguentou e ela disse, amor, dá para você dar um sorriso para a gente não? Um elogio, fazer uma brincadeira com as meninas. E eu disse, Lu, será que eu não posso ficar ruim nem dentro da minha casa? Ela disse, eu acho que não. Você está sendo injusto comigo. Já não basta lá fora que eu tenho que estar sorrindo aqui dentro de casa, só que eu não posso ser eu. Ele disse, eu acho que não. Por que você acha que não? Por causa daquilo que você prega. Você não prega o amor incondicional. Isso é um egoísmo teu. Porque você está mal, todo mundo aqui em casa tem que estar mal. Se você não pode estar bem por sua causa, esteja por nossa, porque isso é amor, não é isso que você prega. Eu disse, cara, eu fui para cá, eu fui para dentro do meu quarto, irmãos. Eu chorei muito, mas aquele dia eu fiz uma escolha diante do meu Senhor. Eu disse, a partir de hoje, minha casa vai ter a minha melhor versão. Minha casa vai ter a minha melhor versão. Porque a gente sai na rua, dá o melhor de nós.
E quando chega em casa, aqueles que vão estar conosco, quer na doença, quer na falta do dinheiro, quer na situação pior que seja, eles vão estar conosco. Para esse a gente dá o pior. Cara, tem alguma coisa errada nesse evangelho que ele tem para nós. Agora ele não quer nos derrubar fora. Ele quer fazer que aqui dentro sejamos tão bons quanto somos fora. Por isso ele quer nos curar, sarar da nossa lepra. E a partir daquele dia, lá em casa, minha casa sabe, daquele ano em diante, daquele dia em diante, disse: eu vou dar a minha casa a minha melhor versão. Minhas filhas, irmãos, dão a maior oferta da minha casa, porque oferta o pai. Minha esposa está num pós-operatório. É uma oferta muito grande. Quantos estão comigo? O Senhor quer nos sarar. Mas eu não quero me estender, porque eu já falei tanto aqui nesses dias. Mas eu gostaria de fazer uma menção, pelo menos. A lepra, irmãos, ela tinha um cerimonial religioso. Pastor Medina, não era o leproso que dizia: já estou curado. Era o sacerdote que dizia se ele estava curado. Ouça-me. Tem gente que em nome do reino, em nome da não religião, não presta mais conta com ninguém. Não é você que diz que está curado, é o sacerdote que diz que está curado. Que seja outra boca que te louve, não a sua. Você conhece um Juscelio de púlpito? Você não conhece dentro da minha casa. Você não conhece um homem de Deus no púlpito. Você conhece um homem e uma mulher de Deus é dentro de casa. Por isso que um dia Davi teve uma ideia fantástica. Davi disse: Senhor, eu quero levar a arca para dentro do templo. Saul não preocupou com isso. Eu acho fantástico levar a arca para dentro do templo, porque a arca representa a presença de Deus. E quando eu via pregadores falar sobre isso, os pregadores diziam: Davi teve preocupação em trazer a arca para dentro do templo, porque a arca precisa voltar para o templo, a presença de Deus precisa voltar para o púlpito. Eu comecei a estudar esse texto e vi que o dia que ele foi pegar a arca para colocar dentro do templo, alguém disse para Davi: sabe onde está a arca? Está na casa de Obed-Edom. Quem é Obed-Edom? Um rei, um guerreiro. Não, Obed-Edom é um pai de família. A arca está na casa dele. E sabe de uma coisa? A casa dele está sendo grandemente abençoada. E aquele dia Davi teve que aprender uma coisa: que a arca, antes de passar pelo púlpito, cara, tem que passar por dentro de casa. Agora, quando a gente pensa em lepra, a gente pensa em dedo caindo, a gente pensa em pele se rasgando. Eu gostaria que você desse uma olhada em Levíticos capítulo 13, rapidamente. Nós não vamos ler, fala um capítulo inteiro sobre lepra, mas pelo menos para pensarmos sobre a essência da lepra, a condição que ela coloca um homem, uma mulher de Deus. Levíticos, eu acho que é 13. Eu acertei tudo até agora, não vou errar nisso, por favor. Levítico 13, versículo 46. Diz assim: todos os dias em que a lepra estiver nele, será imundo. Imundo está. Habitará só, e a sua habitação será fora do arraial.
Uau! Ouça-me. A Bíblia diz que o leproso, enquanto a lepra estivesse nele, habitaria só, fora do arraial. Ouça-me, irmãos. A lepra, a doença, o que é nocivo na lepra em si, não é a pele ou o dedo caindo. O que é nocivo da lepra em si, é que aonde tem lepra, o leproso não sente nada ali. Se a lepra está no braço, significa dizer que você pode enfiar uma faca que a pessoa não sente. Pode enfiar um ferro quente que a pessoa não sente. Porque a lepra, ela nos torna insensíveis ao toque, ao afeto, ao relacionamento. Por isso que o leproso habita só, ainda que esteja no meio de muita gente, vive sozinho, porque não sabe se relacionar. E isso grita dentro de casa. Por isso que o Senhor nos quer sarar. O Senhor nos quer curar. Nossos relacionamentos, a nossa casa é o nosso maior termômetro. Quer ver quando a gente se relaciona com familiares que não são crentes? Uau! Eu lembro quando eu ia na casa dos meus familiares não crentes. Eu dizia, hoje eu vou chegar lá, não vou falar nada, porque eu sou espiritual, né? Sou espiritual, então eu vou ficar quieto. E quando alguém me cutucava, eu, espiritual, não reagia. Daqui a pouco vinha mais uma flecha, espiritual, não reagia. Mas aquilo era como uma funda que vai puxando para trás. Chega uma hora, aí a gente não aguenta e solta. E quando solta, você vê fazendo e falando tudo aquilo que neles você critica. Por favor, não me deixa sozinho. Diga, eu estou entendendo o que você está falando. Muito obrigado, irmãos. Nossos conflitos com os nossos familiares servem para mostrar o quanto deles ainda tem na gente. Por isso é aqui que o Senhor queira me curar. Nossa capacidade de se relacionar. Tem um texto na Bíblia que a gente precisa ler nesse momento com uma mente santificada, que está em 1 Coríntios. Eu acho que é 11. Ah, Deus, se eu acertar agora, não é 7, é 7. Eu acho que é 7, é 7. Acho que é 7. 1 Coríntios 7. Diz assim, versículo 3. O marido dê à mulher o que lhe é devido, e a mulher da mesma sorte. Alguma tradução diz, pague ao marido o que lhe é devido. Versículo 4. A mulher não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem-no o marido. Tem-no o marido. E também da mesma maneira, o marido não tem poder sobre o seu próprio corpo, mas tem a mulher. Não vos negueis um ao outro, senão por consentimento mútuo por algum tempo, para vos aplicardes a oração, e depois ajuntai-vos outra vez, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Ouça, meu amado, eu gostaria que você tivesse uma visão santificada disso, porque aqui o texto está falando a respeito de um marido, uma esposa e sua intimidade conjugal. Ele está dizendo que o corpo dele não é dele, é dela. O corpo dela não é dela, é dele. Que eles não podem se negar um ao outro, para que Satanás não entre na incontinência. Isso não tem a ver com sexo. Isso aqui, irmãos, é um princípio ativo que lubrifica relacionamentos espirituais. Por isso está dizendo, quando diz o seu corpo não é seu, não negue a ela. Não está falando só de sexo, mas está falando de intimidade, de relação afetiva. Não negue o seu olhar, não negue o seu carinho, não negue o seu tempo.
Ela não é sua secretária. Não é através de um WhatsApp que conversa. Se permita ser visto. Se permita ser tocado. Não almoce você num quarto, assistindo o Globo Esporte e ela na cozinha. Almoce junto. Não se prive um ao outro. Quantos estão comigo? Por quê? Porque quando você se permite ao acesso do outro, há um princípio espiritual de Deus, que isso vem e lubrifica a relação. Por isso que ele está dizendo, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Você já percebeu? Na igreja tem muito disso. Às vezes a gente começa a ficar meio distante de alguém, e começa a ter queixa, e começa a ter reclamação, e começa a ter um certo dissabor, e a gente pensa, a hora que eu sentar, eu vou falar essa verdade, e de repente quando senta, só no fato de sentar, fala algumas preliminares, quando vê, lá foi, não falou nada, não disse nada, porque só o fato de dar a oportunidade do acesso que era negada, o Espírito de Deus já vem e lubrifica a relação. Para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sabe qual é a melhor maneira de você pensar sobre incontinência? É você pensar sobre o que é continência. O que é continência? Continência é uma coisa aparentemente muito chata no mundo militar. Um soldado, cada vez que passa pelo seu superior, tem que bater continência. Você já parou para pensar nisso? O tenente está na sala dele, e na sala ao lado o seu secretário, o cabo. E de repente o tenente chama: cabo, por favor, vem aqui. E o cabo abre a porta e: sim, senhor. Aí o tenente faz assim: eu precisava que você tirasse uma cópia daqui. E ele: sim, senhor, já volta. Ele sai com a cópia. De repente ele está saindo, o tenente diz: volta aqui, tem mais uma folha. Pois não, senhor, mais uma folha. Sim, senhor, e leva. Daqui a pouco ele volta com a cópia. Senhor, a cópia. E, meu Deus, o que é isso? Toda hora eles batem continência. Cada vez que eles batem continência, ele está dizendo quem ele é, quem o outro é na hierarquia, na relação. Não vos negue um ao outro, para que Satanás não vos tente pela vossa incontinência. Sabe o que a Bíblia está dizendo? O marido vai sair de casa, não sai de casa sem bater continência. Beija a esposa, bate continência. Beija o filho, bate continência. Beija a filha, bate continência. Quando volta em casa, beija a esposa, bate continência. Beija o filho, bate continência. O filho vai sair para estudar, beija o pai, bate continência. Beija a mãe, bate continência. Enquanto bate continência, Satanás não entra na incontinência. Quantos aqui tem a prática da continência em casa? Para que Satanás não entre na incontinência. Agora ouça-me, irmãos. É muito fácil para mim bater continência quando eu estou de bem com a Lulu. Quando ela faz tudo o que eu quero. Quando está fluindo a relação. Mas tem aquele dia que ela faz coisas que me ferem e me ofendem. Tem aquele dia que as nossas filhas fazem coisas, e nessa hora eu vou sair de casa, e eu olho para a Lulu e digo: não vou bater continência, porque além de estar errada, ainda acha que está certa. E o Espírito Santo diz: vai, bate continência. Assim, não, Espírito Santo, ela precisa ser tratada, deixa, porque eu sou espiritual. Precisa ser tratada, de um gelinho para ela. E quando eu vou sair de casa, o Espírito Santo diz: você quer que o diabo entre na incontinência? Se não, então volta lá e beija. Digo: não, mas não pode. Olha, irmãos, essa hora você escolhe. Porque quando a gente briga, discute e sai, você já viu quanta coisa passa na nossa cabeça? Quanta sugestão do inferno passa na nossa mente?
Bater continência, Vitor, quando está tudo bem. Na igreja, irmãos, bater continência com o irmão e com a irmã que vai tudo bem. É fácil. E quanto mais eu nego a continência, mais Satanás entra na incontinência. Às vezes a gente vai tratar com casais. Quem é pastor aqui sabe. Está uma semana de mal o casal. E quando a gente senta para resolver, gente, vamos começar do começo. Onde que tudo começou? Às vezes não sabe. A maioria das vezes não sabe onde tudo começou. Estão só na birra. Estão só na birra. Às vezes o casal está ali sustentando 2, 3, 4, 5 dias. Endurecido. De repente um cônjuge resolve dar uma quebrantada, abraçar, dar um beijo. O outro já abraça, já beija. Volta tudo para o lugar. E o Espírito Santo fica pensando: por que demoraram tanto? Uma coisa simples. Quantos sabem o que eu estou falando? É por isso que me espanta que quando Naamã está voltando indignado, então aquele moço diz: ó meu Senhor, se o homem de Deus tivesse pedido uma coisa difícil para você, você faria, na verdade? Uma coisa assim no teu nível. Cara, ele só pediu para você mergulhar ali. Olha, esse servo, ele não tem nem nome, cara. Ele nem merece ter nomenclatura, porque pessoas que trabalham assim, vai lá, a não cura o Senhor já tem. Só por causa que o senhor está com medo de pagar um mico, cara, sai desse orgulho, sai, vai lá. Irmãos, pessoas que a gente não fala, diz um telefonema, um WhatsApp de bom dia, às vezes está sustentando até hoje só o orgulho, uma palavra. Pô, se fosse tão difícil, se fosse tão difícil, irmãos, uma ação, o Espírito Santo vem, quebra a incontinência, o diabo não tem mais lugar ali. Já não é mais o quanto que sabemos, é o quanto que nos rendemos. Sabe de uma coisa? Uma noite como essa, eu sinto que tem um Jordão aberto aqui. Eu queria que você pensasse naquela pessoa, naquelas pessoas, que você poderia quebrar a incontinência. Não é se você está certo, é entender que o diabo que entrou na incontinência, porque sem quebrantamento, sem rendição, fica de pé comigo, por favor. Se você é daquelas pessoas que escreve enquanto ouve, escreva isso. O céu não contabiliza muito quem está certo e quem está errado. O céu não faz muita conta, irmão, se eu estou certo ou errado. O céu faz conta de como eu me comporto quando eu estou certo e como eu me comporto quando eu estou errado. Tem pessoas que, quando erram, tem um tipo de atitude que Deus aprova, e outros, na sua razão, tem um tipo de atitude que Deus reprova. O Senhor quer nos curar. O Senhor quer encontrar um lugar de quebrantamento em nosso coração. Por isso que a mesma palavra para apostasia é a mesma palavra para divórcio na sua semântica, porque vem do endurecimento do coração. Se hoje ouvir a voz do Espírito,
Não endureçais o vosso coração. Eu acredito num evangelho, irmãos, a partir das nossas casas, a partir dos nossos lares. Que gostoso estar esses 3 dias na casa do pastor Medina. Gostoso sentar com você, Vitor. Tão novo e tão polido. Não pensa que eu acho que você não tem defeito. Que bom. No lugar onde tem quebrantamento e tem rendição. Eu gostaria de orar com você. Nós estamos aqui desde sextas que vieram. Sexta-noite, sábado à noite, hoje de manhã, hoje à noite. Nenhuma vez nós fizemos menção de alguém estar aqui na frente. Mas se você que ouviu essa palavra no seu coração, você pode dizer assim: olha, se não tivesse ninguém aqui, só eu, essa palavra era para mim. Ainda que pode ter sido para outras, mas eu entendi que eu preciso de quebrantamento diante de Deus. Não resistir aos processos do Jordão que se abre, lugar de rendição. Eu gostaria de orar com você. Se você quiser, você pode sair do seu lugar.